Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais este episódio do podcast Rio Bravo. Nesta ocasião, nosso convidado é Eduardo Carvalho, um dos fundadores da MOS. A MOS une incorporação, arquitetura e arte em projetos que melhoram a relação entre as pessoas, o espaço e a cidade. Na entrevista, Eduardo Carvalho fala do desafio que envolve a transformação dos conceitos em projetos viáveis para clientes e também para a cidade. É o que você confere na entrevista que começa logo a seguir. Mas antes de começar, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube para não perder os nossos novos vídeos. Deixe um like e compartilhe. E você pode acompanhar outros conteúdos que estão na trajetória dos seus investimentos na Órbita, a revista digital da Rio Bravo, ou nas mídias sociais da Rio Bravo. Eduardo Carvalho, é um prazer tê-lo aqui conosco neste episódio especial do Videocast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. O prazer é meu, Fábio. Adoro estar com você aí e conversar junto. Eduardo, eu adiantei isso nos bastidores, vou fazer essa revelação aqui agora que a gente está gravando, que eu estava fazendo uma pesquisa para esta entrevista e aí eu vi que há exatos 20 anos, pouco mais de 20 anos, né, porque foi em janeiro de 2004, você publicou um texto no Digestivo Cultural sobre São Paulo. Aquela era uma ocasião em que os colaboradores do Digestivo tínhamos de escrever sobre a cidade, e aí você escreveu sobre São Paulo o seguinte: São Paulo, um monstro que ri. Quer dizer, não tinha nem o São Paulo, tinha só um monstro que ri. E ali você apresentava as características da cidade. Eu não vou te pedir para você falar desse texto especificamente, vou pedir para você contar um pouco dessa trajetória que te levou, 20 anos depois, a MOS, que é uma incorporadora que busca estabelecer uma outra relação das pessoas com a cidade, com, enfim, o ambiente em que a gente vive. Eu já te falei, é um prazer estar aqui conversando com você sempre, Fábio, e já te falei que você busca coisas do baú aí, né, eu tô pensando em tirar coisas que eu escrevi do ar, que eu escrevi lá atrás, assim, muita coisa eu não concordo mais, mas assim... esse era um título de um texto que eu escrevi e eu acho que talvez eu não discorde dele, assim, eu não lembro o que está no texto, mas assim, o título talvez se eu fosse escrever sobre São Paulo hoje, eu começaria talvez da mesma forma, ou usaria o mesmo título. E foi uma época, quando eu escrevi esse texto, que eu estava andando muito por São Paulo, acho que disso eu me lembro, assim, eu devia estar no meio da faculdade, terminando a faculdade, eu estudava perto da Paulista, na Getúlio Vargas, morava nos Jardins e ia e voltava a pé praticamente todo dia e vivia a Avenida Paulista assim, tipo, com muita intensidade, assim, e antes de entrar na faculdade, por acaso eu andava pouco a pé, assim, então acho que para mim acho que a Avenida Paulista, assim, virou esse símbolo, assim, do que São Paulo é. Tipo, acho que eu andando por lá, acho que eu sentia isso, sabe? Tipo, essa confusão e, ao mesmo tempo, uma coisa... Talvez uma confusão meio encantadora, assim. Uma coisa que talvez te assuste, né? Como um monstro. Mas, se ele for simpático, talvez você também queira conviver com ele. Enfim, eu acho que talvez seja isso que eu sinto, assim, ainda sinta sobre São Paulo. E você pensa nisso hoje, não exatamente no texto, mas nessa relação com a cidade, levando em consideração principalmente a MOS? Talvez, você me lembrou desse título, não tinha esquecido disso, mas São Paulo é uma cidade fácil de entender, não é uma cidade fácil de mudar também, né? Então, assim, você quer tentar fazer com que São Paulo seja melhor? Acho que é muito ousado, assim, de achar que dá para, né, transformar tudo, mudar tudo de uma vez, e mesmo como incorporadora, assim, a gente tem claro que tem muita responsabilidade com relação ao que a gente faz, mas tem uma capacidade de atuação também limitada, né? O que a gente pode fazer é tentar participar de debates para que a legislação também seja melhor e dentro da lei, né, do que a lei permite também com que você faça nos terrenos, fazer com que aquele prédio tenha uma relação melhor com o que é público e está em volta, né? Assim, isso, de fato, acho que dá para fazer coisa melhor, a gente se preocupa muito em fazer coisa melhor. Tem uma imagem, assim, né? Acho que é um clichê, né? Que o mercado imobiliário, que a especulação imobiliária destrói a cidade, e acho que, como todo clichê, assim, talvez faça sentido de certa forma. Quer dizer, não é que ele destrói a cidade, mas que, dependendo de como o mercado imobiliário atua, ele pode machucar muito a cidade, ou pode fazer com que aquela cidade que existia lá, que as pessoas gostam,
ela se perca nesse processo. Então, como é que faz para participar desse processo, fazendo que a cidade, né, em que as pessoas queiram morar, que seja boa para pessoas que gostam de andar a pé, enfim, que ela continue sendo boa. Acho que esse é o dilema, talvez, assim, do processo de incorporação imobiliária. A gente tem que estar atento a isso o tempo inteiro para fazer a cidade melhor na medida do possível. Nesses debates dos quais você participa, dos quais você propõe, você percebe que as pessoas gostam da cidade do jeito que ela é, ou as pessoas têm medo dessa mudança? Boa pergunta. Acho que tem gente que gosta como ela é em alguns lugares e, ao mesmo tempo, tem a cidade tem transformação constantemente, né? Assim, tipo, é difícil falar de São Paulo como um todo, genericamente também, né? Muito lugar deveria estar mudando, deveria estar melhorando, e também não está, né? Assim, tipo, a cidade, pelo menos que eu vivo aqui, Rebouças, Pinheiros, Jardins, assim, é uma cidade, é um pedaço pequeno também de São Paulo, né? Isso mudou muito nos últimos anos. Então a gente esteja vendo hoje mais do que nunca também certos conflitos, né? Entre grupos, assim, que são também legítimos, né? Debates que aconteceram da forma como eles têm que acontecer são legítimos, assim, tipo, olha, eu acho que a cidade deveria ter ser de um jeito, deveria ser de outro, deveria ter mais ou menos prédio, ou mais ou menos adensamento, os prédios poderiam ser mais baixos, mais largos, enfim, ou ter mais espaçamento, ser mais comprido, é isso que, enfim, a gente teve uma revisão agora do plano diretor, é para isso que servem essas audiências todas e debates públicos, acho que, enfim, o ideal é que se chegue num consenso, ou pelo menos uma legislação que todo mundo concorde que é o melhor possível dentro dos interesses, né, de grupos diferentes. Assim. O que a legislação poderia fazer melhor em relação à organização da cidade? Eu não sei se legislação, mas assim, uma coisa que eu acho que é pouco debatida é, por exemplo, as calçadas de São Paulo. Acho que assim, a prefeitura deveria assumir isso como responsabilidade dela e não transferir isso para os proprietários dos imóveis lindeiros, né? Assim, você perde a capacidade de uniformizar a calçada, assim, que acho que é um crime urbano, assim, né? Assim, cada 5, 10, 20 metros tem uma calçada diferente, com uma manutenção diferente. A prefeitura deveria, acho que se fosse especificamente talvez uma legislação devesse mudar com relação a isso, mas acho que eu insistiria nisso, assim, tipo, é o que me veio à cabeça agora. E o que o mercado imobiliário poderia fazer diferente que não faz, levando em consideração, pensando nesse contraponto? Eu não sei se não faz, também é difícil falar do mercado imobiliário como um todo, né? Acho que tem empresas mais e menos sensíveis a esse assunto. Eu acho que cada vez mais as empresas estão sensíveis a isso. Mas acho que é se preocupar com a relação do prédio com a rua. Eu acho que quando o mercado imobiliário, depois dos anos 2000, assim, cresceu muito, eu acho que a gente fez muito condomínio clube aqui em São Paulo, que tudo bem, entendo que as pessoas queiram morar nesses lugares, acho que talvez seja bom que eles existam, assim, de certa forma, eles resolvem algumas questões também urbanas ou práticas para as pessoas. Mas, assim, se a gente murar igual murou, assim, tipo, muitos quarteirões da cidade, em bairros, assim, de todos os perfis, a gente vai criar uma cidade de guetos, né? Assim, e isso é grave, assim, é difícil corrigir mas eu não acho que a responsabilidade absoluta disso é do mercado imobiliário também. Tem uma legislação que estava incentivando isso, né? Assim, e o mercado imobiliário não é o único agente da sociedade civil, assim, né, ator que deveria influenciar a lei, então, assim, a legislação. Então, na medida do possível, acho que o mercado tem que pensar, e acho que está pensando mais nisso, assim, como fazer uma cidade mais amigável, prédios mais amigáveis para a cidade. Mas acho que o mercado está mais atento a isso, no geral. A gente acabou de atravessar um período eleitoral bastante intenso, para dizer o mínimo, e muitas dessas questões foram ignoradas. Você percebia da parte do mercado, ou mesmo, enfim, das pessoas que têm debatido a cidade, um certo lamento em relação a isso? Quer dizer, a gente perdeu uma oportunidade de discutir a cidade de forma madura, em termos de projeto, em termos de urbanismo para os próximos anos. Acho que teve, eu não sei se é a sensação que eu tenho, assim, é que teve muito debate, assim,
eu não sei se eles são, talvez, superficiais, né? Assim, tipo, e as coisas não sejam esgotadas, né? Mesmo nos jornais, a gente vê, né, tentativas de explicar, assim, o que está acontecendo, qual é a discussão, mas acho que ela fica muito em torno, assim, pelo menos eu vejo, assim, muitas vezes, assim, essa expressão, né? Prédios mais altos, prédios mais altos. Claro que isso pode ser uma questão importante para ser discutida também, mas parece que ela fica limitada a isso, assim, pode fazer prédio mais alto ou não pode fazer. Agora, prédio mais alto não é igual a adensamento também, né? Adensamento pode ser bom em alguns lugares, pode ser ruim em outros, dependendo da infraestrutura também. Então, acho que você perde, às vezes, as sutilezas das discussões, né? Eu acho que, assim... eu participei de um debate legal no INSPER, tem um Instituto sobre Cidades lá muito legal, Tomás Alvim, o Policy, organizaram discussões muito boas lá, eu acho, assim, trazendo diferentes pessoas com diferentes formações, assim, para os debates e, assim, acho que eles foram mais, talvez, limitados àquele grupo, assim, de 40, 50 pessoas, mas, assim, foram discussões de muita boa qualidade, assim, sobre o que poderia ser o plano diretor, onde as coisas podem funcionar, onde não pode. E como é que a MOS, neste momento, 2024, tem se organizado ou tem se posicionado em relação a esses temas? Eu sei que no dia que a gente está gravando hoje, 7 de novembro, é uma ocasião especial para a MOS. Fala um pouco para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo. Hoje a gente está ficando pronto um prédio que a gente está fazendo na Melo Alves, nos Jardins. A gente tem a inauguração a gente fez uma parceria com a Atena, que é uma galeria muito legal do Rio de Janeiro. Eles estão abrindo um espaço que vai ficar lá por uns 3, 4 meses no nosso prédio, na loja do nosso prédio. E uma loja que foi pensada nesse sentido também, né? Assim, enfim, de ter uma relação ali do prédio boa com a rua. Mas acho que o primeiro princípio nosso, assim, como fazer prédio que seja bom para a cidade. Não dá para fazer prédio não adianta fazer prédio bom para o morador que seja ruim para a cidade. Acho que esse é o primeiro princípio, assim, da empresa, assim. Depois disso, claro, ele tem que ser bom para quem vai morar, etc. Assim, mas em primeiro lugar, tem que funcionar para a cidade. São coisas que se complementam na sua visão? Quer dizer, o fato de ele ser bom para a cidade automaticamente vai fazer com que ele seja bom para os moradores, ou isso é uma construção? É uma construção, assim, tipo, às vezes o morador pode sentir que ele está, de repente, perdendo alguma coisa. Teve prédios que eu fiz, por exemplo, acho que todos estão iguais ao embasamento, assim. Eu fico muito feliz com isso, porque alguns, às vezes, são mais generosos, mais ousados, assim, na abertura para o público. Às vezes tem moradores que se incomodam, não, mas putz, né, tipo, qualquer um pode ocupar esse espaço aqui, tá perto do apartamento, tá perto da área comum, assim, mas nenhum foi fechado, assim, e porque eu acho que depois tem uma maioria que entende que aquilo é agradável também para quem mora, assim, não só para quem está passando na frente. Então, fico feliz de eles estarem funcionando, assim, tipo, iguais, foram desenhados até hoje, mas enfim, se também algum condomínio achar que tem que fazer algum ajuste, acho que é decisão deles. Quão difícil é, a gente estava falando de construção, né, em termos de acomodação dos interesses e tal, o quão difícil é, Edu, promover do conceito, fazer com que o conceito se materialize em termos de edificação, por exemplo. Quer dizer, existe um projeto de fazer com que os prédios sejam mais amigáveis e sejam, portanto, mais próximos da cidade de uma forma de diálogo. Mas talvez a elaboração conceitual disso seja mais factível do que a própria construção, a efetivação disso. Eu acho que é muito difícil, assim. Então, quando isso é um conceito, né, transformar um conceito em realidade, eu acho que é muito difícil. Eu acho que porque depende de muita gente, né? Fazer um prédio, você não faz um prédio por um impulso, você não faz com um gesto, né? Assim, um prédio é consequência de muito projeto, né, arquitetônico. Então, tipo, enfim, isso começa, né, na cabeça da equipe de arquitetura e isso tem que conciliar, né? A gente falou um pouco sobre legislação, mas com soluções também de engenharia, com prazo você consegue construir, com interesse também dos clientes ou potenciais clientes, que você não tem cliente ainda quando você está desenvolvendo um projeto. O Kenneth Clark tem, a gente já falou disso, né? Mas assim, acho que quando ele tem aquele livro, né, Civilização, ele começa falando que
se quiser conhecer uma civilização, a melhor forma é conhecer as obras, né, arquitetônicas dela, mais do que as pinturas ou os livros, porque depende de mais gente para ser feito, né? Assim, tipo, um consenso no nível mais alto. Então, fico feliz também, assim, de certa forma, a gente está falando aqui um pouco que o mercado imobiliário está melhorando, né? Assim, os projetos estão melhorando, é sinal talvez que também a consciência sobre a importância de ter uma cidade, né? O espaço público da cidade está melhor, talvez a gente tenha chegado num consenso, assim, sobre isso também. E você costuma olhar para o que as outras incorporadoras estão fazendo? Você tem tido algum diálogo nesse sentido de... Olha, eu converso com bastante gente, eu acho que, assim, acho que tem bastante gente preocupada com isso, assim, sabe? Putz, claro que, assim, né, talvez tenha gente que não se sensibiliza com esse assunto, mas eu acho que a maioria das pessoas que eu converso estão preocupadas, assim, sabe? Com o entorno, estão preocupadas em fazer prédios tipo, bons para a cidade também, assim. Não é fácil. Não é fácil. E quais projetos têm sido tem feito brilhar os seus olhos nos últimos tempos? Projeto... Putz, quando eu olho dos outros, eu olho, assim, tipo, mas eu olho superficialmente, na verdade. Assim, a gente olha muito profundamente as coisas que a gente faz. Não é um projeto imobiliário. Eu nesse final de semana eu fui na Pinacoteca e no Teatro Cultura Artística, né, que foi restaurado, assim. Eu fiquei muito bem impressionado com os dois. Fui na Pina Contemporânea, assim, eu gostei muito do projeto. Gostei muito de ver Cultura Artística, também não tinha ido desde que foi reinaugurado, assim, acho que também foi feito com bastante cuidado, e tá lindo, enfim, acho que sejam dois bons exemplos, assim, de projetos, nesses casos, obras, né, culturais, artísticas, assim, mas que são importantes para a cidade também. Dialogam com isso que você falou do Kenneth Clark, da ideia de civilização. Eu acho que, de novo, e os dois, né, também falam tanto sobre a história de São Paulo, né, assim, cultura artística, tanto na Pinacoteca também com... enfim, acho que os dois tão lindos nesse sentido, assim, sabe? Ficou legal a livraria da cultura artística também, ali aberta para né, megafauna, aberta ali para a cidade, assim, também fiquei bem feliz, assim, de ver os dois como estão, assim, sabe? Ver esses equipamentos novos, assim, na cidade. A gente começou essa entrevista falando de um texto de 20 anos, de 2004. Se você tivesse que escrever um texto para daqui a 2 décadas, ou seja, para 2044, falando das cidades, qual seria o tom desse texto? Quais seriam os temas que você abordaria? Seria um texto para os meus filhos, talvez, né? Assim, eu penso muito neles, assim, um tem 8, outro tem 3. Eu acho que tem que ser uma cidade com que a gente consiga se locomover com mais facilidade, assim, né? Precisa ter mais metrô. E eu acho... Cidade é um ponto de encontro, então eu acho que um tema que para mim é muito sensível é como fazer com que as pessoas se encontrem mais na cidade por acaso. Não é para mim é sensível, mas que acho que é um tema muito importante. Então, como faz para a gente dar mais vida a espaços públicos em São Paulo? Não só ter espaços públicos, mas que eles tenham vida, né? A gente tem vários bons exemplos, né, de onde isso acontece, mas exemplos grandes, né? Gostaria de ver mais exemplos pequenos, assim, disso acontecendo, sabe? Em bairros, em comunidades, com equipamentos, às vezes, simples também, sabe? Uma pracinha em que tenha mesas com xadrez. Eu sei que isso tem bastante na cidade, mas, assim, um exemplo pequeno, mas que mesa de xadrez que uma criança possa jogar com uma pessoa mais velha. Eu acho que era muito importante que a gente conseguisse estimular a ocupação de espaços públicos de diferentes dimensões, assim, pelas pessoas, para estimular o encontro entre pessoas diferentes e evitar, né, o distanciamento, né, um racha social que acho que a gente vive, tipo, enfim, os Estados Unidos está num caso extremo, né, tipo, tendo muito para lá, assim, por outras questões, mas assim,
eu acho que a convivência pessoal, né, fora da internet, redes sociais, etc., ela tende a amenizar essa diferença entre as pessoas e acho que o espaço público, né, de uso comum é muito importante para as pessoas se conhecerem, ganharem confiança umas das outras, entender que elas podem ser diferentes, podem até ter visões políticas diferentes, mas que elas podem conviver em comunidade. Eu acho que isso é muito importante, talvez seja tipo o meu sonho. Assim, tipo. Eduardo Carvalho, foi um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez no nosso podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado a vocês pelo convite, Fábio. Parabéns pelo trabalho aqui no podcast. Maravilhoso. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso podcast Rio Bravo. Fique conosco e até a próxima.